Olá, boa tarde, quem está entrando. Boa tarde. Boa tarde, Lia. Deixar o pessoal entrar um pouquinho para a gente começar. Esperar um minutinho. Enquanto a Verinha não entra, pra gente começar a live, eu vou começar a apresentar o coletivo, né? Vocês estão na página do MP Transforma. O MP Transforma é um coletivo formado por membros e membras do Ministério Público do Trabalho Estadual e do Ministério Público do Trabalho da União. Eu sou Cecília, sou procuradora do trabalho do MPT, atuando em Araguaína, no Tocantins. Então, prazer quem não me conhece. Esperando Verinha para poder apresentá-la e começar nosso bate-papo. É meu gatinho que tá miando. É porque eu fechei a porta e aí ele tá fazendo aqui um pequeno drama porque ele quer sair. Talvez ele mie a live inteira. Eu vou. Cadê Verinha? Lia, manda uma mensagem pra Verinha, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Olá, Ana. Todo mundo que está entrando, eu tô só esperando a convidada chegar pra gente começar a nossa live. Chegou, Verinha. Pode pedir, Vera, para participar aqui. Entrar. Tá conectando, tá, gente? Olá, Olá, querida. Boa tarde. já fui recepcionada? Já. Eu estava aqui e falei um pouquinho sobre o MP Transforma. Agora eu vou apresentar você, para quem não te conhece, né? Nossa convidada é Vera Lúcia Santana Araújo, advogada, com atuação em direito público, tendo ocupado a chefia de unidades jurídicas nas esferas federal e distrital. É ex-conselheira da Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça e integra a Executiva Nacional da ABJD. É ativista de direitos humanos, compondo a frente de mulheres negras do DF e em torno. É isso aí, Verinha. Fique à vontade para cumprimentar o pessoal. Então, Cecília, obrigadíssima, né, pelo convite generoso do MP Transforma. Quero aqui mandar um abraço muito especial para minha amiga Lia, né, Sandra Lia, que é uma querida de muito tempo, desde que ocupou, né, a primeira mulher e continua sendo a única, né, a ter ocupado Única. a chefia do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui para esse dedo de prosa, não é? Com vocês, do MP Transforma, e especialmente com você, Cecília, não é? Uma mulher negra que, tanto quanto eu, não é? Eu como advogada, você como integrante do Ministério Público do Trabalho, enfrenta as dificuldades de um sistema de justiça que tem sido pouco justo, não é? Com a nossa história, com a nossa gente negra. E assim eu cumprimento a todas e todos que nos acompanham nesse final de tarde, de outono, já friozinho de Brasília. Maravilha. Eu que te agradeço, Verinha, por ter aceito o nosso convite para compor aqui essa iniciativa, né? A iniciativa das lives de segunda do Transforma é trazer temáticas, né? Tá dialogando, porque tem alguns assuntos na sociedade que a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, né?
A gente tem que esclarecer. Então, o objetivo das lives de segunda é trazer essa informação, é trazer o debate. É muito importante a sua presença aqui nesse momento. E o nosso tema de hoje, né, é uma referência aí ao Júlio das Pretas. Júlio das Pretas é uma data comemorativa, né, em 1992. Houve o primeiro encontro de mulheres negras latino-caribenhas, que foi em Santo Domingo. E aí foi estabelecido esse dia 25/7, o dia da mulher negra, latina e caribenha, né, que são as mulheres negras que estão em diáspora aqui na América Latina e na América do Sul e no Caribe, e essa é uma data reconhecida pela ONU, 25 de julho. Aqui no Brasil, a presidenta Dilma também marcou essa data como sendo o Dia Nacional de Teresa Benguela, né, e o Dia da Mulher Negra. E aí a gente começou a dialogar sobre o apagamento, né? Quantos aqui que estão ouvindo essa live sabem quem foi Teresa Benguela, né? E como tantas outras heroínas que nós tivemos no Brasil, tanto no período colonial, como temos ainda hoje, a gente não discute isso na escola, não conhece essas histórias são apagadas. Por que elas são apagadas, né? Qual é o interesse aí do sistema educacional, do sistema cultural de apagar a história dessas mulheres, né? A Teresa Benguela foi rainha de um quilombo do Cari-Terê, quilombo do Piolho, no Mato Grosso. Para quem não sabe, no Mato Grosso houve extração de minério, não foi só em Minas, então teve um período da colonização que a mineração acontecia no Mato Grosso e as pessoas, os africanos, eram levados para lá. Ninguém sabe se a Teresa Benguela era já nascida no Brasil ou se ela era africana, porque os registros são muito poucos, fazem parte do processo de apagamento. E aí ela fugiu das pessoas que a exploravam e fundou o quilombo do Piolho, que é o quilombo do Cari-Terê. E o interessante desse quilombo é que ele era um quilombo matriarcal. Sim. Ela era a rainha do quilombo, ela criou um parlamento, então existiam conselheiros que se reuniam semanalmente para decidir ali os caminhos do quilombo, era parlamentar, né? Era um quilombo que tinha autoprodução de alimentos, tinha produção de algodão também, de tecidos que eram comercializados nas cidades próximas. Tinha também muita autonomia de armas, eles comercializavam armas e forjavam também, tinha uma tradição de forja. E é uma estrategista militar que chefiou esse quilombo por 20 anos. Uma grande guerreira, e a gente está trazendo essa história da Teresa Benguela. E eu queria começar, então, as perguntas e os questionamentos para Vera, para tratar exatamente dessa questão. Por que tantas mulheres, não só a Teresa Benguela, mas temos aí a Maria Firmina dos Reis, a Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, grandes escritoras, uma maranhense, outra de Florianópolis, grandes escritoras negras que são desconhecidas. Temos Esperança Garcia, grande líder política e sindical. Outras revolucionárias, né? Maria Filipa, Luísa Marim, revolucionárias abolicionistas. Temos também tantas outras figuras, Alcoatune, Dandara de Palmares, a própria Teresa Benguela, que foram líderes quilombolas, líderes aí da resistência dos quilombos. Porque eu queria perguntar para Vera, esse apagamento histórico, eu não conhecia as histórias dessas mulheres, não me contaram na escola. Eu vim conhecer agora, depois de adulta, depois de consciente do meu papel, eu fui pesquisar, mas eu não tive essas referências. E eu queria te perguntar como esse apagamento dessa história, dessas heroínas, porque o herói, né, aí você já puxando para a mitologia, para a questão da psicologia, o herói é um exemplo que você mira para você caminhar na vida. E você, de repente, tem todos os seus heróis africanos apagados. Como é que isso contribui para a situação que a gente tem hoje, da sociedade brasileira, de baixa representatividade de negros nos locais de poder? Qual é a sua opinião, Verinha, sobre isso? Então, a gente inicia esse diálogo, e você já fez referência a Maria Filipa. Baianamente, é lógico que eu ia falar de Maria Filipa também, assim como de Luísa Marim, não é? Que foi mãe do grande Luiz Gama, nosso primeiro patrono da advocacia brasileira. E a Maria Filipa teve uma importância muito grande, não é? No processo de resistência pela independência do Brasil, quer dizer, o processo de resistência conflagrado no estado da Bahia,
resultou, né, na nossa independência da Bahia em 2 de julho, e a Maria Filipa, liderando um grupo de mulheres negras, escravas ou libertas, teve um papel muito importante naquele processo libertário. E esse é um traço muito forte da história das mulheres escravizadas, libertadas pelo seu próprio trabalho, por suas lutas coletivas, por suas estratégias de sobrevivência e reação à escravização, que interessa a sobrevivência do racismo, do machismo que no Brasil encontra nessa interseção do racismo, não é, um forte elemento de superexploração que constrói uma mais-valia, não é, a partir da exploração do trabalho da mulher negra de maneira absolutamente cruel e perversa. E eu até gostaria de fazer já um pequeno recorte para, digamos, homenagear nessa nossa conversa de hoje, homenagear levando, não é, emprestando, seguramente falo também por ti, a nossa solidariedade a essa mulher de São Paulo, de uma mulher negra, trabalhadora, empreendedora, por assim dizer, não é, segundo as notícias aí mesmo da grande mídia, que ontem sofreu, quer dizer, não foi ontem foi divulgado, né? Foi. O fato Foi em ocorreu maio. já há alguns dias mais, exatamente no finalzinho de maio, numa bestialidade que somente um Estado racista, como esse que impera no Brasil, permite uma ocorrência dessa natureza seguir, sabe assim, mostra-se nas grandes redes de televisão, aí tem uma fala, não é, formal, burocrática do governo do estado de São Paulo, dizer que não permite, que não tolera, mas é uma reiteração, e com aquela bestialidade, com uma mulher subjugada porque já estava caída, e naquela prepotência estatal, porque não podemos personalizar o ato na figura daquele PM. Ele é um agente do Estado, ele representa o poder estatal. Então, é uma prepotência de Estado. Não se trata de uma altercação entre um indivíduo e um outro indivíduo. Não, não há subjetividade ali. É um ato político de Estado. E é assim que tem que ser visto. Então, com muita indignação, não é? Porque é de uma bestialidade, não é? Sem qualificativos outros, que eu gostaria de homenagear essa mulher, né, com apenas 51 anos, e já tendo que carregar, não é, para o resto da sua vida, uma situação daquela natureza. Ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer um pouco da memória, exatamente atualizar, não é, as nossas Marias Filipas, atualizar a nossa Teresa de Benguela, Dandara, as nossas tantas Dandaras, pegando um pouco, né, e assim, para a minha geração, a importância que teve para pensar a identidade da mulher negra, o feminismo negro, não é, a Lélia Gonzalez, trazendo agora, e aí também aqui, homenageando mesmo e parabenizando a nossa querida Sueli Carneiro, que esse ano fez 70 anos, de uma história belíssima, e eu posso com orgulho dizer que sou amiga, né, que já tive uma época de trabalhar muito próxima da Su. Então, assim, é com muita indignação pela violência que ainda permeia o nosso cotidiano, mas também, assim, com muita emoção, que dialogando com uma procuradora do trabalho, que também conhece do sistema de justiça e nessa condição pode trazer uma grande contribuição às nossas reflexões sobre a importância da organização do Estado brasileiro na reiteração e perpetuação de um racismo que oferece benefícios a uma elite branca,
de um racismo que encontra no Estado, nas suas mais diversas instituições e em todos os poderes, sem nenhuma exceção, né, em todos os poderes, encontra no Estado os grandes tentáculos de permanência de um sistema de justiça que é seletivo, de um processo eleitoral que é mais seletivo ainda, e aí, assim, até já adentrando um pouco, não é, para a nossa conjuntura de estarmos hoje com mais de, sei lá, em torno de 72 mil pessoas mortas, estamos rumando para 1 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus. Quase 2 milhões já. Então, um governo central que continua fazendo, um governo central genocida, que continua fazendo da pandemia um grande espaço de ver a morte por atacado, e uma morte por atacado para as estatísticas, mas que tem nas nossas famílias negras identidade, tem CPF, tem RG, tem endereço, tudo muito certo. Então, Saiu uma pesquisa, né, Verinha, que mostra que a maioria desses óbitos, o perfil é de homens negros, a maioria são homens negros. Então, a gente tem um Estado que nos mata na rua, né, mata a nossa saúde, mata as nossas crianças, né, efetivamente crianças que estão sendo mortas, mata no atacado pela pandemia, vinha matando pelo desemprego, pelo abandono, pela eliminação, pela precarização das relações de trabalho, pelo fim de políticas, do mínimo de um estado de bem-estar social. Então, são muitos esses procedimentos, e nós temos, no particular das mulheres negras, acho que sempre inspiradas, não é, pela garra, coragem, pelo espírito libertário da nossa ancestralidade de África, da nossa ancestralidade construída, forjada, né, já na insurgência e na insubordinação legítima e obrigatória à escravização por tantas dessas negras, por você citadas, e quantas incontáveis, inumeráveis, anônimas, não é, que nos legaram esse espírito libertário. Então, nem mesmo essa opressão estatal tão forte que nos, né, que nos massacra, mas isso não nos faz sucumbir. Isso não nos faz arrefecer, mas ao contrário, né, isso nos fortalece, nos une, e a gente teve, por exemplo, inspirada em tantas dessas nossas, Teresa de Benguela, em Maria Filipa, na nossa atual, né, na nossa inspiradora de hoje, inspiradora até pela literatura, não é, que produz, da nossa Conceição Evaristo, enfim, nós temos infinitas mulheres que nos inspiraram e nos inspiram cotidianamente, a exemplo da marcha que fizemos em 2015, não é? Quer dizer, a marcha que reunimos aqui em Brasília, trouxemos para Brasília de todo o país, com representação internacional, e pusemos nas ruas de Brasília mais de 50 mil mulheres negras, especialmente, né, mulheres negras, também com apoio de muitas companheiras brancas, que igualmente compartilham dos ideais libertários, de construção de uma sociedade sem machismo, sem racismo, mas, enfim, é toda uma luta que nos pele e compele a, pelo menos, fazer cumprir uma Constituição Federal. E aí, para nós que operamos com o direito, nada mais queremos, por hora, nada mais queremos que ver efetivados direitos e garantias que estão assentados, não é, em nossa Constituição Federal. Então, eu acho que isso, por si só, já nos dá um lastro e uma legitimação de luta que é muito forte, né, Cecília? Eu queria te tocar nessa questão, né, de luta, de representatividade. Semana passada, o CNJ ele fez um grande seminário
para tratar de questões raciais. Né, todas as autoridades do país falaram, do judiciário, né, Dias Toffoli, Aras, todos se comprometeram a cumprir a Constituição e, como encaminhamento, eu acredito, desse seminário, saiu hoje a notícia de que o CNJ vai fazer uma força-tarefa para ampliar a quantidade de juízes negros, né? Porque eles perceberam, o sistema de cotas já tem alguns anos aí funcionando no judiciário, e eles perceberam que não tinha efetividade nesse sistema de cotas, porque apesar de ter o sistema, a quantidade de pessoas que ingressam é pequena. Né? Existe ali algum gargalo em algum momento que a cota não funciona. E aí eles vão fazer uma força-tarefa para ampliar a representatividade de juízes e juízas. Eu atuo no sistema de justiça, você como advogada também, o que você imagina dessa baixa representatividade de juízes e juízas negras, principalmente periféricas também? Como que isso reflete, por exemplo, no encarceramento em massa, na quantidade de negros jovens presos? A gente viu essa semana a notícia também de um jovem preso com 10 gramas de maconha. 10 gramas, o que é 10 gramas? Se você for pensar, é muito pouco, né? Para ser preso por tráfico, não ser considerado como usuário, como qualquer jovem branco é considerado, né? É um sistema de justiça racista, machista. E aí a gente está nessa luta aí por aumento de representatividade para a gente ver que decisões menos díspares entre um réu negro e um réu branco, né, que a gente viu também na mesma semana, em que uma pessoa acusada de uma série de crimes foi solta aí por ser próxima do presidente. Além dessa questão do encarceramento em massa, eu queria que você falasse também de uma área que você atua bastante, que é a área do crime de racismo, de injúria racial. Como que você vê esse judiciário que é composto principalmente por homens brancos e como que isso reflete nessas decisões judiciais, né? A ausência, não é? Ou seja, a gente está aqui falando de representatividade. Na verdade, o Brasil só encontra representatividade negra, e especialmente de mulheres negras, no mundo do trabalho, como trabalhadora doméstica, como trabalhadora doméstica, que é uma força de trabalho fundamentalmente negra, como bem sabemos, e no âmbito do sistema de justiça, a ausência de alteridade faz impermeável, não é, aos senhores da justiça, digamos assim, considerando exatamente essa forte expressão masculina, branca, então podemos chamar de os senhores da justiça, os senhores do poder, sobre o direito de ir e vir, sobre o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, da dignidade subjetiva de homens e mulheres levados ao sistema de justiça, que faz com que estes senhores, pela absoluta ausência, inclusive, de alteridade, não se veja jamais na condição, na posição, no lugar do outro, não tenha qualquer espécie de empatia, e quando a gente fala de empatia, a gente não está falando de uma subjetividade a informar uma decisão que há que ser fundamentada na lei, que há que ser fundada no direito. Então, não estamos falando... Travou um pouco o vídeo da Verinha. Vamos esperar voltar. Tá travando para vocês aí também? Ou só... Ah, voltou. Acho que foi só... Enfim, né, que tenha na aplicação do direito a percepção do conjunto das relações sociais, econômicas, das relações humanas ali travadas. Quer dizer, os juízes acabam, a magistratura acaba, o sistema de justiça, para ser mais precisa, não é? Porque o Ministério Público tem, não é, um papel de proa nessa historinha. Sim. A própria advocacia, que é também constituída majoritariamente pelas grandes bancas brancas, não é? Então, assim, o sistema de justiça é de uma branquitude que assusta e intimida até os profissionais do direito, não é? Que somos negros e negras, não é? Então, imagine as partes,
né? O cidadão, a cidadã comum, quando se vê diante daquele formato e aquele desenho efetivamente opressor, intimidatório, seletivo. Então, o que a gente observa é que o manejo, a instrumentalização do direito como, como política pública a serviço da reiteração e manutenção do racismo, ele é aplicado eu costumo chamar numa efetiva engenharia jurídica, não é? Porque você retira do negro, em qualquer condição de parte, na condição de parte, não é? A capacidade de ser sujeito de direitos, salvo para ter condenação. E aí, quando a gente traz a questão do encarceramento, em que a legislação relativa às drogas do Brasil, né, trouxe uma grande contribuição no crescer do encarceramento, nas condições abjetas que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu como sendo um estado inconstitucional de coisas, não é? Então, tamanha a brutalidade, a animalização com que o Estado trata a população carcerária no país. E porque essa população carcerária é majoritariamente negra, né? De novo. Então, a aplicação da lei de drogas, por exemplo, faz com que qualquer menino, qualquer jovem negro, menino no sentido da juventude, né? Que qualquer jovem negro, que qualquer homem negro, usuário de maconha, por exemplo, se alcançado pela vigilância do Estado, e comumente o porque a vigilância do Estado já se volta para buscar e capturar o homem negro. Então, o que a gente vê, por exemplo, aqui em Brasília, em qualquer quadro do plano piloto de Brasília, que já é uma população de classe média alta, não há quadra que você transite que você não veja embaixo dos blocos os jovens brancos exercitando o direito, não é, do uso recreativo de maconha sem nenhuma importunação. E a vigilância do Estado está para a proteção daquele menino, daquele jovem, ali exercitar recreativamente o seu direito de fumar um cigarro de maconha sem ser importunado. No entanto, na mesma Brasília, um jovem negro, se fosse dar ao luxo de exercitar o mesmo direito recreativo de fumar um cigarro de maconha, seguramente não vai passar impune. E aí, né, como morreu a semana passada, né, esses últimos dias, Travou. Cecília, Oi, voltou. voltou, não é? Ao mesmo tempo, e aí é muito interessante quando você observa como opera o Poder Judiciário quando se trata de apreciar o crime de racismo. Bom, nós temos, né, para falar rapidamente, nós temos a modalidade, digamos, os tipos penais do racismo e a injúria racial. A grande diferença e a leitura jurisprudencial que o judiciário passou a buscar construir, eu costumo dizer que é de um raciocínio aritmético. Por quê? Constrói uma individualização, uma subjetivação do crime de injúria para desconfigurar, desconstituir o racismo como o grande fenômeno político, social e econômico que ancora o racismo estrutural que a gente experimenta. Isso significa que quando o Ministério Público oferece uma denúncia desclassificando um crime de racismo para o tipo da injúria racial, ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós não temos racismo no Brasil. Nós temos o fulaninho
que exagerou, que expressou uma subjetividade, que expressou um olhar pessoal, personalístico, em relação à fulaninha, ao fulaninho, com uma manifestação preconceituosa racista. Então, isso não é racismo, isso é injúria, é uma questão subjetiva, está na honra da pessoa ali ofendida, e não há uma coletividade. No entanto, se o racista diz, olha, aquela mulher, aquela não passa de uma neguinha, uma macaca. Eu, como mulher negra, vou me sentir tão macaca quanto você que foi direta e pessoalmente atingida. No entanto, quando o Ministério Público oferece a denúncia dizendo que é aquilo, porque só atingiu a você e não a mim e a você e outras mulheres negras, isso deixa de ser racismo, isso é uma grande contribuição ao não reconhecimento do racismo como sendo o pilar da estrutura das desigualdades que faz, das desigualdades socioeconômicas e políticas, que faz do Brasil esse país indecente na sua concentração de renda, na acumulação de riquezas com apenas 1% da população. Então, assim, todas as iniquidades que a gente vivencia no Brasil decorrem de um sistema racista que é o grande sustentáculo para essas desigualdades. E aí o sistema de justiça opera como um braço de legitimação para a continuidade dessas desigualdades na relação de trabalho. Travando. Voltou, Verinho. Quem tá é minha rede que está caindo ou a tua? Eu não sei, eu paro de te ver. O pessoal tem que falar aqui nos comentários. Eu Qual que tá travando? eu paro também de te ver, aí não sei, porque eu continuo como se estivesse Tá funcionando vendo? normal. Mas, enfim, então, assim, a funcionalidade, a instrumentalização do direito pelo sistema de justiça, nesse encadeamento da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, em todos os níveis e todos os graus, entendeu? É uma ferramenta de importância fundamental para reiteração do racismo que a gente vivencia nas ruas, com o PM, matando dentro de casa, asfixiando a mulher, à luz do dia, enfim, passa muito por essa construção e essa contribuição que o sistema de justiça oferece. É porque a partir do momento que você não condena, seja por racismo. E quando cai, aquela coisa que a gente falou, né? Quando cai para injúria racial, muitas vezes até essa é descaracterizada, porque vai para a jocosidade, para o racismo recreativo. Não teve a intenção de injuriar, estava só brincando, né? E aí você acaba que não tem condenação pelo racismo, que é o crime mais grave, e às vezes nem pela injúria, que é bem comum na Justiça do Trabalho, essa questão, não, mas eles eram amigos, estavam brincando, né? E aí você cria um estigma, esse estigma, ele é depreciativo, ele serve para colocar os negros numa situação de subjugação, de incapacidade, de animalização, e ele vai se repetindo. E a partir do momento em que um promotor que não denuncia, um juiz que não condena, ele está chancelando essa estigmatização e essa subordinação, a permanência dessa situação, e ela não é um caso isolado, né? Isso é uma questão que está em todo o imaginário coletivo da nação. Então, você precisa ser desconstruído ponto a ponto, e não é, pelo contrário, é reforçado. Né? E fica essa história de casos isolados, é caso isolado, o policial que foi violento é um caso isolado, a injúria racial foi um caso isolado, tudo é caso isolado. Na verdade, as pessoas, o Estado não faz essa autocrítica para ver que não é isolado, é todo um sistema, né, simbólico de subjugação. E a gente não avança enquanto judiciário. Desculpa, só um pouquinho. É simbólico, mas também é simbólico, mas muito real, né? Não podemos esquecer que o racismo dá lucro. O racismo é lucrativo.
Quer dizer, você tem um exército de reserva, não é? No mundo do trabalho, hoje, por exemplo, as formas análogas ao trabalho escravo, a questão hoje desses serviços, essas terceirizações, quarteirizações de prestação de serviço, que pega uma juventude negra, que lança nas ruas em cima de uma bicicleta, em cima de uma moto, sem nenhuma proteção ao trabalho. Quer dizer, tudo isso fomenta uma lucratividade muito grande para as novas relações de escravização. Sim, a gente tem pesquisas já no âmbito do MPT que informam que desses trabalhadores uberizados, 70% são pessoas negras. Ou seja, são pessoas que estão trabalhando, estão se ativando sem proteção previdenciária. Se cair de uma moto, se cair de uma bicicleta, não vai ter proteção do Estado. Que estão trabalhando para não ter aposentadoria, não vão se aposentar. Estão se ativando sem nenhum tipo de proteção, sem jornada de trabalho, trabalhando 12, 13 horas, porque é por produtividade, e você precisa do dinheiro, e quanto mais. Enfim, todo aquele sistema de proteção da CLT a gente perdeu. O racismo rende, né? Rende, por isso, claro, os bolsos dos empresários. Travou de novo, gente. Mas eu já volto. Oi, Varinha. Oi. Voltou. É o seu que está travando, o pessoal falou aí. Meu Deus. Deixa eu, então, aí no campo que a gente tangenciou já um pouco, e né, não podemos esquecer que estamos no ano eleitoral, né? Isso. Teremos eleições municipais, e é importante compreender, não é, toda a engrenagem institucional e aí a representatividade na esfera política estrito senso, né? Porque quando a gente fala do sistema de justiça, a gente está falando também de política, né? Mas quando a gente fala da representatividade, a gente está falando de uma política estrito senso, e como a democracia representativa operada no Brasil, ela tem a exclusividade da representação pelos partidos políticos, então você já faz uma filtragem, né? Quer dizer, a gente opera muito pouco a democracia direta, embora a Constituição preveja, né, as formas de exercício da democracia direta, mas, enfim, o Estado moderno, fundamentalmente, se organiza pela democracia representativa. Até aí tudo bem. Não é tudo bem quando a gente tem um sistema tão bem gestado para tão pouco nos representar, não é? Quer dizer, os partidos políticos, a forma de organização desses partidos, independentemente um pouco da coloração ideológica, né? Você tem experiências mais criativas, enfim, né, no campo dos partidos, digamos, de esquerdas, mais compromissados com os primados da igualdade, da dignidade humana, com o reconhecimento dos direitos, né, e a dimensão das inclusões, né, porque é a inclusão racial, é a inclusão de gênero, a inclusão LGBTQI, enfim, são muitos os nossos desafios para o experimento da democracia que a nossa Carta Cidadã, né, preceitua, digamos assim. E quando a gente pensa para as eleições, Cecília, e amigas e amigos que estão, né, aqui acompanhando conosco esse diálogo, hoje o Brasil tem somente, olha só, a coisa assim é tão precária, nós temos 10 prefeitas negras no país todo, um país continental. 5 mil e poucos municípios. Né? Municípios. São 10 prefeitas negras. De vereadoras, nós temos 5% somente, né, que se auto-intitulam pretas. São 328, que dá 0,6%,
e 2.546, que significa 4,2% de pardas. Então, totaliza, né, entre pretas e pardas, 5%. Então, num país continental, a gente ter 5% da representação parlamentar local é tão indigno, é tão indecoroso, né, você pensar, por óbvio que não pode se falar em democracia material ou em democracia real, um sistema representativo que faz uma filtragem que resulta nisso. Né? É uma síntese, é uma provocação grotesca dizer que a gente tem um sistema que seja efetivamente representativo das maiorias. Né? Se somos a maioria da população, não é razoável estar assim. Então, assim, é muito interessante, é muito importante que a gente comece a se atentar melhor também para esse lado da subrepresentação da população negra no país. Né? E como, de novo, né, já que também é nosso locus preferencial, o sistema de justiça, né, se a gente pega o braço da justiça eleitoral, com que olhos a justiça eleitoral, no que lhe compete, porque naturalmente há que respeitar a autonomia organizativa, enfim, né, dos partidos, e isso é ponto pacífico, mas as burlas, as fraudes, o abuso do poder econômico, que acaba tendo sabe, um olhar pouco crítico, né? Um olhar pouco crítico, porque o abuso do poder econômico, quando consentido ou pouco visto, ou quando conta com a anuência, não é, do poder judiciário, na medida em que não reconhece a disparidade entre as armas, não é, as armas institucionais postas ao processo, e não reconhecer que o desequilíbrio das forças políticas naquelas realidades. É por quê? Porque você tem um olhar autocentrado, não é? De uma magistratura, e aí no caso da justiça eleitoral, que tem uma composição, um permear, primeiro não é, né, é mais fluido, digamos assim, é uma renovação mais permanente e sempre branca, né, que tem uma participação mais ativa de juristas brancos, entendeu? Então, assim, são tão pesados os ardis do sistema, não é? Os ardis do sistema, que realmente é complicado. Minha preocupação com essa eleição desse ano, varinha de 2020, é que a gente está no meio de uma pandemia, né? E as eleições provavelmente vão ser adiadas, mas vão acontecer, né? E a gente pensa que esses mandatos populares, principalmente essas pessoas de periferia que estão entrando na política, elas precisam se fazer ver, né? Precisam ter diálogo com as suas comunidades para conseguir o voto, uma vez que elas não têm acesso ao recurso, ao poder econômico, justamente, né? Que é a televisão, o marqueteiro, toda aquela coisa que os políticos brancos da velha política tanto usam. E aí, no meio de uma pandemia, como que essas coletividades, esses mandatos populares vão poder chegar perto das suas bases para organizar, né, essas candidaturas? Isso é uma preocupação minha para a questão da eleição desse ano, de prefeitos e vereadores, né? Mas, por outro lado, eu penso que talvez as redes sociais, que estão, né, aí é o momento de lives e de muito debate, todo mundo se falando das coisas de forma aprofundada, o conhecimento está vindo, está chegando mais próximo das pessoas, talvez a gente consiga reverter. O que você acha, assim, do prognóstico para essa eleição, em termos de representatividade? Vai melhorar, vai piorar? O que você acha? Bom, a eleição já está adiada, né? Ficou mesmo para novembro. Eu entendo que foi acertado o adiamento. Sabidamente, em outubro, teríamos condições ainda mais precárias de saúde coletiva, né, em função da pandemia. Então, acho que foi correta a decisão do Congresso Nacional, a partir da provocação, né, do próprio TSE, em promover essa alteração.
Eu não sou tão otimista como você. Eu acho que a nossa representatividade tende a cair. No plano executivo, para quem estiver, e mesmo no legislativo, não é mesmo a vereança, quem tem mandato e que pode, né, no caso do executivo, se tem direito ainda à reeleição. Quem não tem direito à reeleição tem seus candidatos, candidatas. A própria pandemia impôs e impõe naturalmente que o poder público, que o Estado tenha um papel hoje mais proeminente junto à sociedade, não é? Na prestação e na resposta a demandas que não é favor do poder público, é um dever do Estado, é um dever do poder público prestar eficazmente essas respostas. E não está fazendo, né? Tanto que a gente está com não é, esse número de mortos e esse crescendo ainda de mortos e de contaminação. Mas então, assim, se a gente leva para as prefeituras, quem detém a máquina tem naturalmente um diálogo cotidiano, diuturno mesmo, não é? Com a população, com a sociedade, que coloca em posição de vantagem. Faz parte do jogo democrático. Então, mesmo com as redes, a população, o grosso da população, e a gente vê hoje o desafio que está colocado com a questão da educação, da volta às aulas, não é a interrupção e o não acesso de uma parcela muito considerável, não é, das famílias brasileiras, porque não tem o computador, porque só tem um celular, porque tem muito menino para poder estudar com apenas um celular ou com apenas um computador quando tem em casa, com a internet que não chega bem, até entre nós fala, imagina, não é? Lá pelas periferias, pelo grande interior. Então, assim, é uma realidade que não é nem tranquila nem favorável para a nossa gente negra. Eu acho que a presença de mulheres negras, né, e como é nosso recorte mais destacado aqui hoje, eu acho que a presença de mulheres negras tende a reduzir. A gente está vivendo a pandemia, todos os índices ruins que tínhamos, não é? Com as macroestatísticas de violência contra a mulher que estão, né, que estão crescendo, da participação das mulheres no mercado de trabalho, a saída, a dificuldade, a redução da presença das mulheres na produção acadêmica, científica. Então, assim, é um efeito dominó que acho que vai se refletir também no momento eleitoral e fazer para menor uma representatividade que já é ofensiva, não é? A um sistema que se pretenda democrático, a ausência de negras e negros na nossa representação política, mas eu não tenho um olhar muito otimista, não. Porque a gente tem que tomar essa consciência, né? Como é que nós, mulheres, somos maioria, as pessoas negras são a maioria, a gente continua elegendo as mesmas pessoas, né? Os homens brancos. Eu moro numa cidade que tem uma vereadora só também, uma cidade que tem um monte de mulheres. A gente está votando em quem que não está votando nas mulheres, né? Não é? Porque esse monte de homem branco que vai decidir nosso futuro, que vai fazer as nossas leis, que vai enquadrar os nossos filhos, né? Então, essa tomada de consciência é muito importante para as comunidades, né? Saber, eu tenho que votar em quem puxaria os meus interesses, né? Mas, aliás, Cecília, é até importante e assim, é interessante desse formato de diálogo é que a gente pode, né, sem grandes amarras, voltar um pouco a alguns aspectos das abordagens. É que hoje a ordem, quer dizer, a OAB tem sido muito provocada a fazer uma política de paridade de gênero, né? Hoje, por exemplo, a OAB Nacional não tem nenhuma mulher na sua diretoria. São todos homens brancos, todos. Né? Não tem uma única mulher compondo a diretoria do Conselho Federal da OAB. A OABDF tem uma composição paritária. Né? A atual direção tem uma composição paritária. Mas tem sido muito forte a movimentação das mulheres advogadas.
mas naturalmente me chama a atenção para o recorte da branquitude que permeia essa movimentação das mulheres da advocacia, não é? Acaba por expressar, em boa medida, o perfil das grandes bancas da advocacia, que é das bancas brancas, e então, em todos os segmentos da advocacia, esta mobilização vem sendo feita mantendo um projeto excludente, porque as mulheres negras não estão postas, não é, nesse debate. Então, a necessidade de sensibilização, não no sentido piegas, sensibilização no sentido da provocação aos compromissos democráticos dessas forças organizadas, dessas entidades e instituições, e mesmo de poder, como é o Poder Judiciário, né, que tem, né, tá querendo refortalecer uma iniciativa já de 2012 com a questão das cotas, né, nos concursos para a magistratura, mas viu-se a insuficiência, e aí constituir agora esta comissão. Quer dizer, se você não traz o questionamento sobre que sociedade você efetivamente quer construir, e agora que a pandemia traz muita provocação, muita instigação sobre o que seremos no pós-pandemia, é preciso que a gente faça uma leitura mais crítica de em que condições chegamos aqui hoje. Por que a pandemia nos atacou assim, nos afligiu mais em tais e quais segmentos? Quais são os estratos da população mais alcançados, não é, por todas essas crises, para que após pandemia conclame efetivamente e estabeleça convergências entre as forças políticas que almejam, sabe, que sonham, e sonham mesmo, assim, como uma grande utopia, como um grande construto de uma sociedade com um pouquinho de direito para todos, com o respeito à dignidade, sabe, a coisa da dignidade humana como fundamento a efetivação da nossa Constituição, né? Ela está lá ainda, acho que as pessoas parecem que esqueceram. Não, Esqueceram que a gente tem uma Constituição. Ela tem sido revogada na prática, mas ela continua com vigência. Né? A gente tem uma praxis de revogação, né? Mas ela continua um texto vigente. Vamos, então, fazer uma tradução para a realidade com a pós-pandemia. E essa conclamação ao enfrentamento à desigualdade racial, à leitura do racismo como um dos pilares para as iniquidades que a gente vivencia, que a gente experimenta, é um desafio que está colocado para todas as forças democráticas desse país. Quer dizer, não é somente ser antigenocida. Você tem que desfazer, você tem que desconstituir as bases que sustentam um Estado que pode ser genocida. Entendeu? Então, assim, não basta não ser racista. O ser antirracista não pode ser um jargão. O antirracismo não pode cair no vazio da frase, da chamada de efeito, por cartaz que a gente pendura para manifestação de rua. Isso tem que ganhar uma tradução pragmática no fazer das instituições, das entidades e dos poderes. A gente tem base constitucional para efetivação de políticas que promovam a igualdade, que promovam a inclusão. Entendeu? Não há, salvo quase que uma coisa assim, de um sadismo político, de um nível de perversidade pelo prazer que tem, né, uma elite tão pequena, tão insignificante do ponto de vista numérico, quantitativo, não é, sobre a nossa população, estabelecer
ações políticas, porque não é somente omissão, são ações, são políticas, vide com o que vem se fazendo com as populações indígenas e com os povos quilombolas, não é? Então, assim, você tem um processo que encontra respaldo na sociedade. Quer dizer, só pode ser por uma coisa quase que patológica, coletivamente patológica, para ter prazer, sabe? Por tamanha violência, por esse matar, sabe? Tão tranquilo, por retirada de direitos, sabe? Assim, e direitos, quer dizer, você garantir o direito do outro não implica na redução e na perda de qualquer direito teu. Porque não é isso que está cotejado. Entendeu? É apenas garantir o direito à vida a todos e todas. Né? Porque em relação à população negra, a gente fala do direito à vida. O genocídio que se pratica contra a juventude negra nos autoriza e nos obriga a ter que falar que a gente debate o direito à vida. É necropolítica, né, Vera? Não só na polícia, agora no Covid é necropolítica também. Você deixar a população periférica, a pessoa negra, a população negra, morrer para poder abrir shopping. Né? Quando você faz a ponderação de valores, né? População periférica, que é quem mais está vulnerável, morrendo aos montes, para que as madames possam ir no shopping ou ao salão de beleza. Então, são valores que Ou então realmente... leva a manicure para dentro de casa, bota o filho da empregada para subir, de 5 anos, para subir no elevador e morrer como morreu o menino Miguel. Né? Então, Ali assim, esse foi um desenho, né? Foi uma situação assim que desenhou todas as desigualdades, as injustiças, foi assim, muito simbólico. a cadeia produtiva, o Estado patrimonialista, porque era uma empregada contratada pelo poder público para trabalhar, né, na casa daquela família. Então, assim, você tem naquele episódio um encadeamento tão desnudado, não é? Do Estado colonialista, patriarcal, patrimonialista que rege, não é, as relações no Brasil, que é muito odioso, sabe? Esse não tem outro termo, é muito odioso. Então, assim, como advogada, eu preciso sempre, né, renovar meu compromisso com o Estado Democrático de Direito, não é, como sendo o único espaço, o território no qual eu tenho que operar, e é dentro, né, deste território, com as armas da institucionalidade, né, com o manejo do direito, que eu tenho que fazer as minhas apostas de transformação. Né? O MP Transforma traz já no seu próprio nome uma instigação muito interessante quanto a isso. Não é? Quer dizer, é essa possibilidade, é esse aceno que a gente tem que ter a partir do direito. A gente não trabalha com outro instrumental, a gente trabalha com o instrumental do direito, dando a ele essa dimensão, pensar o direito sempre em perspectiva, no sentido de efetivação de direitos, e não de negação da vida, não de negação da cidadania, de negação da dignidade, que é como hoje o sistema ainda o opera. Né? Mas eu, assim, não sou muito otimista no pensar político, mas preciso todo dia fazer a minha aposta de que é com esse manejo que a gente tem que garantir representatividade, tem que ver efetivada a dignidade humana como princípio fundante da República, não é? Porque é assim que a nossa Constituição prescreve, entendeu? Mas não são tarefas fáceis. Nós estamos acabando, Verinha, falta poucos E segundos. já, Eu queria já, passa muito rápido. Eu queria que você se despedisse do pessoal, né? Do pessoal que está assistindo, para a gente não cair. tá, então, olha, de novo, obrigadíssima pelo carinho.